Olá, queridos, graça e paz. Estamos mais uma vez juntos aqui para a nossa 9ª lição no caminho da generosidade. Hoje falando sobre a generosidade e o dízimo. Sabemos que o dízimo é um assunto bastante, digamos assim, delicado, né, para se falar. Igreja é onde se deve falar, mas ao mesmo tempo é um momento mais delicado para se falar. Até porque sempre que o pastor prega sobre dízimo, dá a entender, né, transparece que ele está legislando em causa própria. Mas não é isso não, irmãos. Qualquer pessoa pode falar sobre o dízimo, desde que tenha essa condição de ser um dizimista, claro. Pois bem, quando nós tratamos sobre dízimo, eu me preocupei em tratá-lo separadamente do dinheiro, por entender que o dízimo necessariamente não tem que ser em dinheiro. Nós podemos dar dízimo do nosso tempo, nós podemos dar à causa de Deus um dízimo da nossa habilidade, de nossa profissão, um dízimo de nossas férias, a bem da causa, num trabalho missionário, numa viagem missionária, enfim. A gente pode entregar ao Senhor o nosso dízimo de vários modos, né? De várias formas, tá certo? Pois bem, o dízimo, a gente buscando o começo do dízimo na Bíblia, a gente já começa a perceber um primeiro momento, que não é exatamente falado em dízimo, mas é um momento quando a palavra de Deus vai dizer que Abel sente um desejo de entregar a Deus parte daquilo que ele alcança. E ali vem o termo oferta. Mas é o mesmo princípio que a partir dali deu início a essa entrega voluntária, a essa entrega que a gente chamaria de devolução voluntária. E o princípio que regeu aquele momento de Abel foi gratidão. Depois nós vamos encontrar também Abraão entregando um dízimo de suas posses a um sacerdote chamado Melquisedeque. E o que moveu Abraão na direção daquele sacerdote para entregar o seu dízimo a Deus? Gratidão. Mais à frente a gente vai encontrar Jacó fazendo um voto a Deus, se Deus o acompanhasse, o livrasse, ele então daria o dízimo de tudo. Que sentimento era esse? Gratidão. Mais adiante nós vamos ver Deus falando através de Moisés sobre o dízimo ao seu povo, e sempre que se reportava a isso tinha a ver com gratidão. Então, o princípio que rege o dízimo deve ser sempre a gratidão. Eu penso que nós devemos ser sempre gratos a Deus. Ainda que você tenha um dia difícil, uma fase difícil na sua vida, que você possa dizer assim, eu não tenho nada para agradecer. Você tem. Pelo menos uma coisa você tem para agradecer, que é a sua salvação em Cristo Jesus. Que Deus te deu e deu gratuitamente. Então, o dízimo deve ser sempre voltado primeiramente para a gratidão. Ser grato a Deus. E uma coisa muito importante que a gente precisa encarar no dízimo é que a gente não entrega o dízimo, ou a gente não devolve um dízimo, porque Deus vai nos dar algo melhor, nós já estamos entregando a partir de algo que Ele já nos deu, de uma necessidade que Ele já nos supriu, de um bem-estar que nós já usufruímos, que são aqueles 90% que Ele deixa nas nossas mãos. Então, qual é o sentimento que move você a entregar o dízimo? Qual é o sentimento que leva você a desembolsar uma 10ª daquilo que você ganha, fruto do seu trabalho, na direção da causa de Deus? Qual é o sentimento? Você se sente culpado porque
Pode ser que se você não der o dízimo, as pessoas vão perceber e vão cobrar você. Você se sente obrigado a dar o dízimo por conta disso. Pois bem, nós tratamos também dessa postura com uma pergunta: o dízimo é uma obrigação ou o dízimo é uma devoção? Se a gente encarar pelo campo da obrigação, a gente vai entender que a gente passa a dever a Deus, ou, na prática, dever à igreja. A gente não está cumprindo com a nossa obrigação, então a gente se torna um devedor, a gente se torna inadimplente com a causa de Deus. Mas quando a gente encara pelo sentido da devoção, a gente vai entender o dízimo, a entrega dele, a devolução dele como um gesto de adoração diante de Deus, fazendo parte do nosso dia a dia de vida cristã. É o princípio da gratidão pela nossa salvação, mas é o princípio da gratidão também porque Deus vai nos suprindo todas as nossas necessidades. E o apóstolo Paulo diz isso quando ele diz assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então pode ter a certeza que Deus não está cuidando de alguma parte somente da sua vida, Deus está cuidando de toda a sua vida. Deus está cuidando de todo o seu bem-estar. Deus está tratando você, cuidando de você, suprindo você. Então, por esta compreensão, você se volta para Ele em gratidão para entregar, para devolver parte daquilo que Ele pôs nas suas mãos. E a gente já estudou esses princípios quando a gente falou sobre a questão da mordomia, de que isso que Deus coloca nas nossas mãos é para a gente tomar conta, é para a gente administrar, é para a gente saber exatamente o que fica conosco e o que a gente tem de devolver à causa dele. Então, dízimo não é para ser visto como uma obrigação. Embora ao longo de muitos anos, muitos pastores pregaram sobre isso, eu ouvi muitas mensagens sobre isso, da obrigação que o crente tem, mas só que a obrigação, ela tira de nós o prazer da coisa. A obrigação, ela tira de nós a leveza da coisa. A adoração não. A adoração introduz em nós um prazer de contribuir, um gosto por ver que o nosso dízimo está colaborando para o crescimento do reino de Deus neste mundo. Está ajudando a igreja, está sustentando os ministérios da igreja, está sustentando a obra de evangelização a partir do seu bairro e, por extensão, no nosso país e até fora dele. Então, é muito melhor quando a gente encara o dízimo pela adoração, pela devoção. E aí a gente vai sentir assim, um incômodo, dizer assim: puxa, eu estou vendo aquela causa acontecer, mas eu ainda não entreguei o meu dízimo, eu preciso fazer isso. Eu sinto que eu devo ajudar esta causa, eu sinto que eu devo colaborar, eu sinto que eu tenho de sustentar os ministérios da minha igreja. Isso é um prazer que a gente sente, que o crente sente, e aí ele empreende fidelidade nessa entrega. Irmãos, eu já tive algumas experiências com membros não dizimistas e tenho tido experiências também com membros dizimistas. Há um tempo atrás eu fui visitar uma irmã, há muito que ela não vinha na igreja por conta de enfermidade, somente ela cristã, então os membros da família dela não vinham à igreja, mas eu fui visitá-la e lá no meio da visita ela disse assim: ah, pastor, que bom que o senhor veio aqui. E chamou a neta dela e disse: pega a minha Bíblia que está ali na estante. E ela pegou e dentro da Bíblia estava o envelope do dízimo, com algum dinheiro que ela já vinha separando há alguns meses. Aquela irmã passando dificuldades, algumas dificuldades, ela enferma, a igreja ajudando com remédios, com assistência. Eu quase chorei quando eu vi uma cena daquela. Ela abriu a Bíblia
e lá estava o seu envelope com os seus dízimos, e ela disse: pastor, por favor, entrega lá na igreja para mim. Isso só me faz pensar, irmãos, que quando a fidelidade preenche o coração da gente, quando a devoção preenche a vida da gente, não importa a circunstância, não importa que fase da vida a gente possa estar passando, mas haveremos sempre de sentir o desejo, o prazer de contribuir para a causa de Deus em gratidão, em reconhecimento pelo que Ele é, não somente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é para nós. Em contrapartida, quando eu vejo pessoas bem-sucedidas, com bons empregos, bons salários, e não conseguem entregar o seu dízimo, eu fico vendo qual a compreensão que essa pessoa tem. E Jesus disse uma coisa muito séria quando ele disse assim: aquele que é fiel no pouco será no muito, mas quem não consegue ser fiel no pouco jamais será no muito. Qual é o sentimento que leva você a contribuir? Ou qual é o sentimento que leva você a deixar de contribuir? Pense nisso. Uma outra coisa muito importante, a gente encarar o dízimo como uma, eu vou dizer assim, uma periodicidade. Há pessoas que entregam o dízimo num determinado momento, depois passa um longo tempo sem entregá-lo, e depois vai entregá-lo lá na frente, como se ele quisesse recobrar esses meses perdidos, sabe? É aí que entra a questão da obrigação. Aquela pessoa vai se sentir sempre um devedor de Deus, aí vai querer compensar todos aqueles 3, 4, 5, 6 meses, sei lá quantos, que ele tenha ficado sem entregar o seu dízimo. Se você mantiver a sua regularidade, o seu compromisso, isso fará com você e criará em você uma disciplina. E o dízimo tem tudo a ver com disciplina espiritual. Faz parte do nosso dia a dia de vida cristã. É como ter o compromisso de ler a Bíblia, ter aquele prazer de gastar momentos em oração com Deus, e você vai ter o prazer também de contribuir para a causa de Deus. Assim como você vai ter o prazer de servir a Deus na igreja, fora dela, cantando num coro, cantando num grupo musical, lecionando uma EBD, ou participando de um EBD, você vai ter esse gosto, esse prazer, e a entrega do dízimo, ela fará parte dessa sua disciplina espiritual. Então, preste bastante atenção. Como que você está... qual o sentimento, né? Com que motivação você está contribuindo ou pelo que você está deixando de contribuir. Quando se trata de obrigação ou devoção, eu quero levar você ali em 2 Coríntios 9, os versos 6 e 7, Paulo diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração. Determinar é vontade. Determinar é vontade. Preste atenção nisso. Não com pesar ou por obrigação. Então você não pode determinar no seu coração, dizer assim: meu Deus, eu estou devendo a Deus e agora eu tenho que contribuir, senão vão falar mal de mim. Isso é obrigação, já falamos sobre isso. Aí Paulo vem e diz assim: pois Deus ama a quem dá com alegria. É o prazer de contribuir. É o prazer de participar, de se sentir participante daquela obra. Sabe? Eu fico muito preocupado, principalmente com líderes nas igrejas que não são dizimistas. Sabe por quê? Vou dizer por quê. Porque um líder, ele sempre vai precisar do dinheiro da igreja para realizar uma programação, para realizar, né, um evento, para comprar algum material para sua organização. Agora imagina se esse líder não é um dizimista. E o que acontece? Ele vai pegar o dinheiro lá na tesouraria da igreja, ele vai precisar daquele dinheiro para suprir as necessidades do seu departamento. E eu falo em tom de brincadeira, mas é sério. Esse líder, ele está arranjando dívida para os outros pagarem. Ele está fazendo uma dívida que ele não vai contribuir para isso. Ele não vai ajudar a pagar isso. Quem vai pagar são
os outros membros da igreja. Então, queridos, aí é que entra um aspecto, sabe, mais crucial do dízimo, que eu vou dizer para mim, pessoalmente, isso me afeta muito e eu olho isso com um aspecto da desonestidade. É um indivíduo que se vale do dinheiro da igreja para realizar suas atividades, mas ele não contribui com R$1, eu diria, ele está sendo desonesto, primeiramente consigo mesmo e também com os irmãos. Então, procure olhar, procure reexaminar, procure rever seus conceitos, suas prioridades e o que tem levado você a deixar de entregar o seu dízimo e deixar de participar, né, desses movimentos da igreja, das atividades da igreja, de você poder chegar, olhar para a sua igreja, para o santuário, para as atividades, para tudo, e você ter a certeza, a alegria de poder dizer assim: eu contribuí, eu colaborei. Porque o membro que não é dizimista, ele é o primeiro a criticar. Já repararam isso? Já pararam para perceber isso? É o primeiro a criticar, a reclamar de que alguma coisa possa ter ficado mal feita, de uma cor mais feia, de não tinha que estar ali, tinha que estar ali. E tá. Ele vai achar defeito em tudo, mas dá vontade da gente perguntar assim: você contribuiu? Se você não contribuiu, você não pode estar reclamando. Aí eu volto àquela minha concepção que eu acho assim meio pesada, mas é verdade. Irmãos, isso é desonesto. Pensa bem, isso chega a beirar a desonestidade, você querer exigir algo para o qual você não contribuiu. O indivíduo querer cobrar demais por algo que ele não contribuiu. Isso não é honesto. Então, eu sei que eu posso estar ofendendo alguns, ou certamente haverá quem discorde de mim, mas particularmente, irmão, é onde eu vejo a conexão da generosidade com o dízimo. Então, o indivíduo que não contribui e vai lá para ver defeito, para ver falhas, para reclamar, esse indivíduo não é generoso. Esse indivíduo não está sendo generoso nem com ele mesmo, nem com a sua igreja e muito menos com a obra de Deus. Pois bem, concluindo então, eu quero levar você a pensar que o dízimo, ele será entregue do todo. Do todo. Dia desses eu contei aqui uma ilustração na minha igreja. Na verdade não era bem uma ilustração, foi de fato um acontecido entre mim e meu pai. E ele era o tesoureiro da igreja. Quando ele estava lá fazendo as contas do dinheiro dele, meu pai fazia assim. Só ele, na época, trabalhava, nós éramos pequenos, minha mãe tinha de ficar em casa cuidando da gente, então só ele trabalhava. E meu pai fazia assim, ele pegava do dinheiro dele, tirava o dízimo, e esse dízimo ele dividia entre a minha mãe e nós 3 filhos. Pegava os envelopinhos na igreja, colocava o nosso dízimo e a gente ia lá na frente entregar o dízimo na hora do ofertório. E um dia eu estava ajudando meu pai a fazer essas contas. E eu, metidinho a saber fazer contas já, eu fui fazendo e eu disse assim: pai, está errado aqui. Eu disse: o que está errado? O senhor botou tanto aqui, mas o dízimo é menos. Está errada essa conta. E ele me disse uma coisa que nunca mais eu esqueci. Tornou-se um princípio para a minha vida. Ele disse: para Deus eu não faço conta. Eu fiquei olhando, não entendi bem o que ele quis dizer com isso. Era muito pequeno. Mas à medida que eu fui crescendo
e me envolvendo com a obra de Deus desde adolescente. Meus queridos, eu fui percebendo o quanto Deus é bom conosco, o quanto Ele é misericordioso para conosco, o quanto Ele é sustentador. Não cabe a gente fazer conta para Deus. Embora Ele nos dê o mínimo, né? Ou melhor, Ele nos peça o mínimo. Eu só quero 10, você fica com 90, eu quero 10. É só isso. Mas eu acho que, no fundo, se a gente pudesse, a gente poderia dar muito mais. Muito mais. Não faça contas para Deus. Não fique ali na ponta do lápis. Abra o seu coração generosamente para servir a causa de Deus entregando o seu dízimo. Faça disso uma disciplina na sua vida. Faça disto, algo natural, prazeroso na sua vida espiritual. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, a sua despensa, a sua família. Deus abençoe a sua adoração na entrega do dízimo. Fique na paz.